favor, Rafael, agora a palavra é contigo. Bom dia. Primeiro falo fora do microfone para as pessoas com deficiência visual saber que eu estou aqui e não de onde está saindo o som. Vocês estão me ouvindo aqui no microfone? Ótimo. Então. Bom dia. Meu nome é Rafael Giger. Eu sou geminiano com ascendente aquário e eu tenho lua em virgem. É engraçado, né? Ninguém se apresenta assim. Como é que as pessoas se apresentam? Meu nome é Rafael Giger, sou auditor fiscal do trabalho, sou formado em engenharia de materiais, tenho pós em direitos humanos e acessibilidade, tenho pós naquilo outro, etc, etc, etc. As pessoas sempre se apresentam dando a sua formação e a sua ocupação. E eu trago isso para a reflexão da seguinte questão. E quando a pessoa é alijada do direito ao trabalho e à educação? Como é que essa pessoa se apresenta? Meu nome é Rafael Giger, sou pessoa com deficiência visual. É isso que resta à pessoa? Porque sim, na sociedade que a gente vive, a gente tem muito ainda que evoluir. E no momento que a gente está, sim, muitas pessoas com deficiência são alijadas do direito à educação e ao trabalho. E um pouco é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como foi dito antes, o auditor fiscal do trabalho trabalha em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho já faz em torno de 6 anos. Mas, ainda assim, os primeiros casos de inclusão são os que mais me tocam, né? Embora todos os dias tem situações de resgate de cidadania através do trabalho para as pessoas com deficiência, os primeiros sempre são os que chamam mais atenção. Eu quero trazer para vocês um dos primeiros que aconteceu comigo. Logo que eu iniciei o processo de fiscalização no interior do Rio Grande do Sul, eu fiscalizei uma empresa, firmamos um termo de compromisso, contratou aprendizes com deficiência, entre eles um rapaz com 25 anos de idade que tinha deficiência intelectual. E além de ter essa deficiência intelectual, ele era corcunda. E todo mundo sabia que aquela corcunda dele era uma decorrência da sua deficiência, da sua paralisia, né, uma comorbidade. Pois bem, em uma semana de trabalho, ainda na aprendizagem profissional, mas na parte prática, utilizando o uniforme, fazendo estágio prático na empresa, ele voltou para casa andando ereto. Toda aquela corcunda dele não era uma comorbidade da deficiência intelectual. Era falta de autoestima. Ele, pela deficiência intelectual dele, não compreendia muitas coisas, mas tinha uma coisa que ele compreendia. Todo mundo saía para trabalhar e ele ficava em casa. Todo mundo trazia algum tipo de renda para casa e ele só dava custos. Todo mundo era agente e ele não. E simplesmente o fato dele começar a trabalhar, começar a ter colegas de trabalho, começar a ver que ele mesmo é capaz, ele se deu conta, bom, também sou gente e posso ter dignidade. E eu digo também sou gente porque não foi uma nem duas vezes que mães de pessoas com deficiência vieram me dizer ou dizer para os chefes de recursos humanos que após o filho começar a trabalhar, ele se tornou gente aos olhos dela. Bem ou mal, a nossa civilização, nossa sociedade é pautada no trabalho. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de cidadãos na nossa sociedade. Aquele de primeira classe, que é o que trabalha, que traz dinheiro para casa. O de segunda classe é aquele que tem uma ocupação, mas não remunerada, como a dona de casa. E o de terceira classe, aquele que não trabalha e não traz renda. E a sociedade, como a gente conformou ela, a gente obriga as pessoas com deficiência a essa terceira classe, de ausência de cidadania, ausência de dignidade. Uma colega minha que trabalha na fiscalização do trabalho, uma vez veio me dizer que ela respeita muito o trabalho da fiscalização de cotas, porque assim como no trabalho escravo, na combate ao trabalho escravo, a gente resgata as pessoas de volta à cidadania. Tanto nas suas famílias, quanto nas suas vizinhanças, quanto para elas mesmas. E passam a se reconhecer como, sim, o cidadão de direitos. Pode passar, por favor? Sim, sim. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Todos, dignidades, direitos. Quando é que veio essa convenção? Ela veio depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, as barbáries que aconteceram, entre elas extermínios. Entre esses extermínios de pessoas com deficiência, quando as nações ultrapassaram esse limite e disseram, gente, passamos do ponto. Vamos aqui juntar, fazer uma reuniãozinha,
e vamos botar aqui pelo menos um marco mínimo. E o marco mínimo começa com isso. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E eu acho que nesse momento da nossa história brasileira até é importante ressaltar isso. Essas atrocidades, esses extermínios. A Alemanha nazista subiu ao poder pela vontade da maioria. E todo mundo sabe que é um princípio democrático a vontade da maioria. Mas cuidado, gente. Sempre respeitados os direitos das minorias. Eu costumo brincar que se a gente está aqui numa reunião de condomínio, por exemplo, e a gente está aqui decidindo se vai ter uma rampa para acessar o salão de festas do nosso prédio. E vamos votar quem quer fazer a rampa. E aqueles 2 condôminos aqui nessa sala, que deve ter, sei lá, umas 60 pessoas, eles dizem, queremos a rampa. E os outros 58 dizem, não precisamos da rampa. Pois bem, vontade da maioria, não teremos rampa. Tá certo? Não, gente, tá bem errado. A vontade da maioria pode ser muito opressora às minorias. E estava comentando agora, mais cedo, fico assustado. O próprio embaixada alemã publicou um vídeo 2 semanas atrás falando sobre o nazismo, sobre o Holocausto. E a gente tem brasileiros discutindo, né, como se soubessem mais da própria história alemã, dizendo que não foi bem assim em relação ao filme. Que na verdade o nazismo era de esquerda. Sim, estão dizendo, gente, muito cuidado, porque colocaram Hitler no poder, ouvindo os discursos de ódio dele, pensando, não, são só discursos, é só uma retórica. E de repente ele estava lá no poder e estava cumprindo com o que ele prometeu, que todo mundo achava que ele não ia cumprir. Mas fechando esse parênteses, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse texto é que a vontade da maioria tem que sempre respeitar os valores das minorias. E o segundo ponto é, todos os seres humanos nascem livres e iguais. E a pergunta que a gente faz, as pessoas são realmente iguais? Não, as pessoas são diferentes. Em especial, as pessoas com deficiência, por definição, são pessoas que têm alguma diferença. E tratar todo mundo de forma igual pode ser muito perigoso. Pode passar, por favor? Sim. A gente não precisa perguntar como se perder. Vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, só que não, né, gente? As pessoas não são iguais. E isso pode ser um risco muito grande. Eu sempre trago aqui, quando eu vou falar sobre igualdade material e igualdade formal, um exemplo que aconteceu comigo. Sou formado em engenharia de materiais, como eu falei para vocês. Tem alguém aqui que é da área da química? Levanta a mão e fala, eu. Tá, posso mentir à vontade. Gente, olha só. Tinha uma disciplina que, se eu não me engano, chamava Química Quantitativa, Qualitativa, Instrumental Aplicada a. Sim, ganha um ponto quem decora o nome da disciplina. Mas o objetivo da disciplina era a marcha analítica. Marcha analítica é o seguinte, a gente pega um tubo de ensaio e tem que descobrir que cátions e que ânions tem nesse tubo de ensaio. A gente faz uma série de testes laboratoriais e conforme o resultado do teste, a gente faz outro teste, como se fosse um fluxograma. A primeira parte desse processo todo é descobrir se a solução é ácida ou se a solução é básica. Como a gente faz? Coloca algumas gotas de indicador básico na solução e algumas gotas dessa solução num papel azul. Se a gota ficar azul no papel azul, a solução é ácida, eu vou levar para a centrífuga para ver o que acontece. Se a solução no papel azul ficar rosa, é porque o indicador básico funcionou, a solução é básica, eu vou levar lá para o HCl 10 molar. Não lembro se é centrífuga ou HCl 10 molar, mas é mais ou menos isso, né? Conforme o resultado. Ok, peguei meu tubo de ensaio, botei algumas gotas de indicador básico, algumas gotas nesse papel azul. Professor, o senhor pode vir aqui um minutinho, por favor? Na prova. Botei algumas gotas de indicador básico aqui nessa solução e algumas gotas nesse papel azul. Se a gota ficar azul, está ácida, eu vou levar para a centrífuga. Se a gota ficar rosa, ela está básica, eu vou levar para o HCl 10 molar. O senhor pode, por favor, me falar a cor da gota? E ele disse, não. Porque se eu te falar a cor da gota, eu estou te privilegiando em relação aos teus colegas de engenharia para os quais não estou falando a cor da gota. Porque eu trato todo mundo de forma igual. Porque eu sou justo. Sim, ele fez isso. 110 anos antes dele, infelizmente ele perdeu essa aula do Rui Barbosa. Rui Barbosa falou um desses textos aqui, tratar pessoas iguais de forma desigual, ou pessoas desiguais de forma igual, é desigualdade flagrante e não igualdade real.
Gente, pessoas com deficiência, a gente vai ver essa definição da Lei Brasileira de Inclusão em seguida, elas, por definição, têm limitações. E se, por definição, elas têm limitações, mas também têm direitos, elas têm direito à compensação dessas diferenças para acessar os mesmos direitos que todo mundo. E esse é o princípio principal da Lei Brasileira de Inclusão. A verdadeira igualdade consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na justa medida que se desigualam. Pode passar. Não é à toa que a Lei Brasileira de Inclusão, em 24 oportunidades, eu contei, ela diz igualdade de oportunidades ou igualdade de condições. Que é completamente diferente de condições iguais, oportunidades iguais, que foi o que meu professor me teve o prazer, né, de vivenciar para poder exemplificar muito bem aqui para vocês. Toda vez que eu falo sobre isso, a orelha dele deve ficar quente, né? Mas tudo bem. 24 oportunidades, a Lei Brasileira de Inclusão exaustiva fala: a pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhum tipo de discriminação. Deixando claro no mesmo texto que tratar de forma desigual não é desigualdade, e sim equiparação das diferenças para todos acessarem os mesmos direitos. Pode passar? Artigo 170 da Constituição Federal. A Constituição Federal ela é muito bonita, gente. Não é um monte de lei, é um projeto de mundo melhor. Projetos têm objetivos. E ali no artigo 3º diz... Espera, que eu estou no lugar errado. Artigo 170. Artigo 170, ele fala da ordem econômica. Os direitos fundamentais, os direitos individuais, estão lá no artigo 5º, 6º, 7º. Aqui o artigo 170, ele fala da ordem econômica, das empresas, do lucro. E diz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E terá como princípio, entre outros, função social da propriedade. Por que eu estou colocando isso aqui? A gente está falando de inclusão, estamos começando a falar de inclusão. Adianta fazer uma inclusão só na escola, só em casa, só no lazer, só na igreja, só na cultura e não fazer nas empresas? Já provei para vocês que a verdadeira inclusão na sociedade em que a gente vive, ela se dá no trabalho. É o que dignifica, é o que nos faz ser vistos como cidadãos. Então, se as empresas não participam desse processo, a verdadeira inclusão não acontece. E o artigo 170 da Constituição Federal está dizendo, sim, as empresas estão lá para obter lucro, sim, mas tem que observar esses princípios todos. Dignidade humana, função social da propriedade. Pode passar. A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 8, em consonância com isso, ela diz que é dever do Estado, da família e da sociedade, aqui incluídas as empresas, garantir com prioridade os direitos das pessoas com deficiência. Entre eles, direito à vida, ao trabalho, à profissionalização, à reabilitação profissional. Então, para acessar esses direitos, o que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais, a gente precisa que todo mundo participe deste processo. Pode passar? Agora sim, Constituição, artigo 3º. Artigo 3º da Constituição, falei que ia falar. Então, objetivo fundamental, construir... Alô, alô? Construir uma... Aqui tá mais alto, né? Vocês estavam me ouvindo o que eu estava falando, vocês lá atrás? Eu posso recomeçar. É que assim, o problema é que eu não estou enxergando a expressão facial de vocês. Não sei se vocês estão com aquela cara, não estou ouvindo nada. Então vocês realmente têm que falar, combinado? Eu quero mais um acordo com vocês. Se eu começar a falar alguma coisa que não tem nada a ver com slide, vocês me avisam também. Tá bom? Muito obrigado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Liberdade. Não entramos aqui no detalhe da liberdade, mas a gente falou da vontade da maioria, que tem a ver com liberdade, sempre respeitado as minorias. Justa, igual, onde todo mundo é igual perante a lei, na justa medida que são iguais. E são desiguais na justa medida que se desigualam, para atingir a verdadeira igualdade e justiça. E solidária, fraternal, onde todo mundo tem a sua participação de responsabilidade para a gente atingir os objetivos, entre eles, o bem-estar de todos, sem nenhum tipo de discriminação. Pode passar? Ações afirmativas, né? Ações afirmativas. Então, é proibido discriminar
funcionou? Não funcionou. Quando a gente fala sobre, por exemplo, equiparação salarial das mulheres e dos homens, tu vai nas empresas, não. Mesmo cargo, mesma remuneração. Não existe, se for olhar individualmente, essa discriminação salarial. Mas quando a gente olha as estatísticas, olha a RAIS, por exemplo, a gente vê que existe ainda um abismo muito grande entre o salário percebido pelos homens e o salário percebido pelas mulheres. As estatísticas são importantes para isso, porque as empresas diziam, não discrimino, recebo pessoas com deficiência. E as estatísticas mostravam que as pessoas com deficiência não estavam trabalhando. E as ações afirmativas, elas têm esse objetivo. A gente precisa de um empurrão. Não basta dizer que não pode discriminar, a gente tem que dizer precisa incluir. E o precisa incluir, tanto no trabalho quanto na educação, além, né, da função óbvia de fazer a inclusão daquela pessoa, ela tem ainda um ganho secundário, que é o seguinte: as pessoas com deficiência passam a participar da sociedade. A gente começa a enxergar elas. E elas viram nossos colegas de trabalho e nossos colegas de colégio. Eles deixam de ser aquele alienígena, aquela pessoa estranha que eu desconheço, que eu tenho até medo. Gente, eu tenho deficiência visual, mas eu tenho resíduo visual. Eu tenho cegueira legal, mas eu consigo enxergar algumas coisas. E isso me faz perceber, por exemplo, como as pessoas me percebem. E elas têm medo de mim. As pessoas ficam num silêncio quando me veem, às vezes ficam andando silenciosamente para que eu não perceba a existência delas, porque vai que ele pergunte alguma coisa. Sim, é assustador, porque é assustador para eles. Nunca vi um deficiente visual, de repente ele aparece na minha frente. E como é que eu vou lidar com essa pessoa? E a inclusão no trabalho e na escola faz com que isso se desfaça e seja simplesmente mais uma pessoa, como qualquer uma, com as suas limitações. É fundamental essa inclusão na sociedade. Enquanto for indiferente, alguém que eu desconheço, que eu só vi na TV, eu ainda vou ter dificuldade, às vezes até medo, de interagir com essa pessoa. Pode passar? Lei de cotas, que na verdade é só um artigo da Lei 8.213, que quando surgiu, o empresariado pensou, mais uma lei que veio para não pegar. E de fato não pegou por mais de uma década. Eu diria que não pegou por quase 20 anos. Porque, infelizmente, o Brasil é um país que não basta ter uma lei. Tem que ter uma segunda lei exigindo a lei ser cumprida. E essa segunda lei é a fiscalização. A fiscalização passou a ser do Ministério do Trabalho só em 2001. Só em 2003 a gente surgiu a possibilidade de multar as empresas, porque necessita da penalização. E, se eu não me engano, foi em 2008 que se tornou um projeto obrigatório, ou seja, toda a superintendência, todo o estado do Brasil tem que ter pelo menos um auditor dedicado ao projeto de inclusão de pessoas com deficiência. Entrou no PPA e passou a ser um projeto obrigatório com metas. E a partir daí a gente começa a ver a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, de fato. Pode passar. Olha só, 93% das pessoas com deficiência hoje trabalhando estão em empresas que são obrigadas a cumprir cotas. Embora, 49% das pessoas com deficiência, dos trabalhadores, estão em empresas com menos de 100 trabalhadores e, portanto, desobrigados a manter a cota. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se não tem lei de cotas, se não tem fiscalização, as pessoas voltam para casa. Lamentavelmente, essa é a realidade. Enquanto houver essa política pública, existe dignidade. Acaba ela de uma forma ou de outra, acaba com o direito à dignidade de uma parcela da população. E agora vem aquela pergunta, né? Por que essas pessoas têm menos direito que as outras pessoas? Por que uma pessoa com deficiência tem menos direito ao trabalho, à educação, a acessar uma loja, porque botaram só uma escada? Se lá atrás a gente viu que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Aquilo foi de 48. O que a gente mudou na nossa sociedade desde então? Desde 48, gente, a gente construiu uma geringonça para ir até a Lua, fincar uma bandeirola e voltar. A gente fez isso. E a dignidade humana já chegou? Que prioridades a gente está tendo? As empresas, muitas vezes dizem, é muito caro ter acessibilidade, aqui já entrando no tema da acessibilidade. E eu sempre respondo, gente, é muito caro construir um prédio, e a gente constrói. E, de repente, tornar ele acessível é muito caro? Não. Caro, no outro sentido do caro, é respeitar a diversidade humana. Todos os seres humanos... Eu odeio aquele discurso da ameaça, ninguém está livre.
Um dia seremos idosos, podemos ter um filho com deficiência, podemos ter deficiência. Não gosto desse discurso, embora ele seja bem válido. A gente que comprou nosso apartamento, a gente considerou na nossa idade mais avançada, de repente não poder caminhar? A gente consegue entrar na nossa própria casa depois? Não sei. Então, assim, isso é dignidade humana. Todo mundo nasceu livre igual em dignidades e direitos. Por que diabos a gente simplesmente virou as costas para uma parcela de nós? Elas têm menos direito que nós? Tenho certeza que não. Até me perdi aqui no discurso. Que slide eu tô? Importância da lei de cotas. Importância da lei de cotas. Dignidade humana, tá bom? Precisamos de fiscalização e precisamos da lei. Pode passar. Olha ali, de 2009 a 2016, é esses números, né? Passou de 288 mil pessoas com deficiência com carteira assinada para 418 mil. Fazendo um cálculo de padeiro aqui daqueles 93%, né? Se a gente acaba com a lei de cotas dessas 418 mil, 40 mil voltam para casa. Aliás, 40 mil ficam no trabalho, porque não precisam da lei de cotas. E a gente tem 380 mil pessoas com deficiência voltando para casa. Voltando a ser não gente. Voltando a não ter dignidade. E tem muita gente querendo acabar com a lei de cotas, de um jeito ou de outro. Pode passar? Percentual. Ah, mas o crescimento veio um crescimento normal porque aumentou o mercado de trabalho. Olha aí, gente. De 2010 a 2016, por questões da crise e tudo, aumentou em 12% o número de postos de trabalho e 45% o postos de trabalho para pessoas com deficiência. Aqui, né, para parabenizar, né, o trabalho da fiscalização do trabalho e do Ministério Público e do Trabalho, que aqui não tem como negar, está funcionando. A gente tem muita coisa para fazer ainda, mas é uma política afirmativa que tem funcionado. Pode passar. Aqui nós estamos ali. No estado aqui eu trouxe, viu? Está funcionando, mas falta muito, gente. Aqui em Santa Catarina eu tirei esses dados agora de julho, num sistema que a gente tem, em torno de 35 mil cotas para pessoas com deficiência. Só 18 mil delas ocupadas. 50% das cotas, aproximadamente, ainda não ocupadas. E não falta gente com deficiência querendo trabalhar, é o que a gente vai ver mais tarde. Estamos indo para frente, mas temos muito caminho ainda a percorrer. Pode passar? Números da inclusão aqui no estado, gente. Olha só que interessante. Ele é muito próximo dos números nacionais. Entretanto, enquanto nacionalmente tem 49% dos cargos são de pessoas com deficiência física, aqui é 42%. O que, de certa forma, é bom. Mostra que as empresas não estão só buscando as pessoas com deficiência mais leve. Por exemplo, ali, na deficiência intelectual, enquanto a média nacional é 8%, aqui a gente tem 10%. No Rio Grande do Sul, a gente passa dos 16%. É mais que o dobro da média nacional, e isso em especial devido ao incentivo à aprendizagem profissional para pessoas com deficiência intelectual, que tem funcionado maravilhosamente bem para incluir esse segmento da população de pessoas com deficiência. Que, se der tempo, a gente vai falar sobre isso um pouquinho agora, e mais tarde, à tarde, né, vai ter uma oficina especificamente sobre aprendizagem profissional, que eu vou participar, e daí eu posso, de repente, comentar um pouco mais sobre essa experiência do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no estado tem 13% das pessoas com deficiência ou reabilitadas contratadas são reabilitados do INSS, enquanto que a média nacional é 9%. Temos 4% acima, então certamente tem muito a ver com essa articulação que existe aqui entre a reabilitação e a fiscalização do trabalho. Então são esses pontos que eu trago, especificamente em relação ao estado de Santa Catarina. Pode passar? Ok. Mas enfim, falei para vocês que ia falar a definição. Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Única convenção internacional ratificada pelo Brasil que tem status constitucional. E se é de direitos humanos, se é de direitos, ela é uma cláusula pétrea. Quer tirar os direitos trazidos pela convenção, vamos ter que rasgar a Constituição, embora tenha algumas pessoas já querendo rasgar ela, né? E fazer uma nova, mas tem que fazer uma nova para tirar esses direitos. Do jeito que está, não pode, ninguém mexe nesses pontos. Tem aplicabilidade imediata, como todos os dispositivos constitucionais de direitos humanos. E ela traz, e depois a Lei Brasileira de Inclusão, ela ratifica isso de forma muito positiva, ao novo conceito de pessoa com deficiência.
Eu falei para vocês que o espírito da Lei Brasileira de Inclusão é a igualdade de oportunidades. Eu diria que os dois principais pontos basilares, do meu ponto de vista, da Lei Brasileira de Inclusão é sim a igualdade de oportunidades, a igualdade material, e o novo conceito de pessoa com deficiência. Tu compreendendo esses dois pontos, tu compreendeu a Lei Brasileira de Inclusão, que a propósito foi uma lei construída de forma absolutamente democrática, com muita participação social, com muita participação das entidades de pessoas com deficiência, com muita discussão. E quando as discussões terminaram, teve mais discussão. E eu tive a honra de participar da última revisão da Lei Brasileira de Inclusão, então alguns artigos ali tem um dedinho meu. Mas não esse, que ele é uma cópia da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que diz: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos ou limitações. Lembra que eu falei para vocês? Pessoas com deficiência têm sim limitações, não esqueçamos disso. De ordem intelectual, mental, sensorial ou física. E aqui já tem um primeiro ganho, que ele separa a deficiência intelectual da mental. Então existe a deficiência intelectual cognitiva e a deficiência mental entendida como a psicossocial. Pessoas com esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, entre outros prejuízos de sofrimento mental que podem, sim, dificultar a sua participação e igualdade na sociedade. Porque, sim, continuando a definição, são aquelas que têm limitações de longo prazo de natureza física, intelectual, sensorial, mental, as quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir o seu exercício de direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ser deficiente, não basta tu ter impedimentos. Tu tem que viver numa sociedade, que eu digo perversa, que fez uma reunião de condomínio que ignorou as minorias. Então, para ser deficiente, tu tem que ter limitações e não conseguir acessar os seus direitos, igualdade de condições com as demais pessoas. Numa extrapolação aqui pedagógica, um cadeirante, um usuário de cadeira de rodas, que ele está numa sociedade absolutamente acessível, com desenho universal, que consegue acessar qualquer lugar, ela tem deficiência? Ela experimenta alguma limitação? Não. Ela tem impedimentos corporais que não permitem ela caminhar. Mas os seus direitos acessa a todos? Sim. Então, a experiência da deficiência, pode passar? Ela não decorre exclusivamente de impedimentos corporais. Ela é uma experiência social, que eu faço parte de uma diversidade humana, que estou numa sociedade que me ignorou. Não sei por que me ignorou, mas me ignorou. E por isso eu não tenho acesso aos mesmos direitos em condições com as demais pessoas. A experiência da deficiência, quando a gente se vê, não é culpa da pessoa. Não é uma doença, um problema dela. É culpa da sociedade que esqueceu, ou deliberadamente esqueceu, de uma parcela de seus cidadãos. Esse é um conceito que a gente chama de conceito biopsicossocial. A deficiência não é mais um problema, uma questão médica, uma doença, um CID, um Código Internacional de Doença. A deficiência é essa experiência social de eu ter um impedimento, sim, físico, intelectual, mental ou sensorial, mas que eu vivo numa sociedade que impede que eu acesse todos os meus direitos. A pessoa com deficiência ela também deixa de ser um objeto de assistência apenas, né? É um doente que precisa ser tratado, que precisa ser melhorado. Pode passar? Não é à toa, e é esse discurso que eu trago, que na Lei Brasileira de Inclusão diz o seguinte: é discriminação em razão de deficiência. Todo ato ou omissão, fazer ou deixar de fazer, com propósito ou efeito, mesmo sem dolo, que restrinja, impeça, limite ou obste o direito, a fruição dos seus direitos da pessoa com deficiência, inclusive a negativa de adaptações razoáveis. E aqui, no Brasil, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente acrescentou, porque esse é texto da Convenção, a negativa de tecnologias assistivas. Porque a Convenção ela traz um princípio muito mais amplo. Ela presume que já vai ter acessibilidade geral. Mas no Brasil a gente nem isso tem. E na ausência, mesmo com acessibilidade geral, se alguma pessoa, devido à sua particularidade muito específica, não tenha acesso, é incluída a adaptação razoável, que é uma adaptação específica para aquela pessoa quando as regras gerais de acessibilidade não foram suficientes. Então aqui, como a gente nem as regras de acessibilidade gerais ainda temos, a gente acrescentou aqui tecnologias assistivas. O que está dizendo aí? É discriminação em razão de deficiência, ausência de acessibilidade. Nossa, isso é muito sério, com todas as suas implicações administrativas e penais cabíveis.
Nossa, isso é muito... Mas claro que é sério, gente. A gente acabou de ver que é justamente a ausência de acessibilidade que gera a experiência da deficiência. Eu não sou deficiente porque eu tenho deficiência visual. Eu sou deficiente porque eu acesso os lugares e não consigo fazer as coisas. Ou não consigo fazer as coisas com autonomia. É isso que me torna deficiente. Então, é muito séria a ausência de acessibilidade. Gente, alguém já viu um estacionamento para carros onde o carro tem que subir uma escada para entrar? Gente, por favor, digam não. Por quê? Porque quando a gente projeta um estacionamento, a gente espera que o carro entre. Mas quando a gente projeta a nossa casa, um prédio privado e mesmo um prédio público, um prédio comercial, a gente coloca lá 2 degraus. Para quê? E qual o efeito disso? Impedir que uma parcela da população acesse. Impedir consumir. Está impedindo. E é um contrassenso, né? As empresas, em tese, querem que as pessoas consumam. E daí vão aquelas empresas e dizem: contrato pessoas com deficiência. Estou de braços abertos. Desde que subam a escada até o RH. Desde que façam uma entrevista com o gestor que não entende Libras. Desde que preencham esse papel com tinta. Desde que compreendam todas as funções do processo. Se a pessoa passar por tudo isso, né, por essa gincana, eu contrato. Gente, pessoas com deficiência... Daí não encontra essas pessoas e vem para a fiscalização dizer: não encontro pessoas com deficiência. Gente, pessoas com deficiência, por definição, têm limitações. Não conseguem fazer tudo. Por definições, têm direito a adaptações. O quanto tu investiu em adaptações? 0. Consegue receber um cadeirante? Não. Surdo? Não. Cego? Impossível. Mas quero contratar pessoas com deficiência. O espírito da lei de cotas é justamente adaptar o ambiente às pessoas. E não só procurar pessoas adaptadas ao ambiente e depois dizer que não encontram pessoas com deficiência. Pode passar? A Lei Brasileira de Inclusão, ela diz isso aqui, ó, para implementar acessibilidade. Precisamos elencar prioridades, destinar recursos para esse fim, fazer um cronograma de adequações. Essa empresa que diz que não encontra pessoas com deficiência e também assume que não é acessível, ela fez isso? Tem um cronograma? Destinou recursos para esse fim? Não. Então não venha me dizer que está realmente buscando cumprir a lei de cotas, porque você não está. Faça um programa de inclusão, faça a eleição de prioridades, porque não dá para fazer tudo de uma vez, destine recursos a esse fim, e tem um decreto do Temer que ele diz que de proteção às pequenas e microempresas, dizendo que a adaptação razoável é até R$216 mil, no caso de uma empresa de pequeno porte, por ano. Uma grande empresa investiu isso? Não investiu nem isso, que seria já o mínimo aceitável para uma empresa de pequeno porte. Não investiu nem isso e diz que não encontra pessoas com deficiência. Pode passar? O que nós temos ali? Direito ao trabalho. Pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, acessível e inclusivo. Quando a gente estava escrevendo esse texto, a gente olhou e pensou: tá, deu para entender? Deu. Deu para entender que as empresas são obrigadas? Deu. Mas mesmo assim, vamos botar esse parágrafo primeiro. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, né, para não excluir ninguém, têm a obrigação de garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Porque contratar pessoas com deficiência não é só contratar, é garantir o direito a um trabalho que ela possa exercer com dignidade e com condições. Pode passar? Por isso que nas fiscalizações a gente exige que as empresas façam um programa de inclusão. É identificar, do ponto de vista pejorativo da palavra deficiência, quais são as deficiências que a empresa tem. E o que ela precisa fazer para mudar. E não simplesmente identificar onde consegue alocar pessoas com deficiência. A ergonomia, que aqui nem está falando de inclusão de pessoas com deficiência, a NR17, seu artigo 1, ou seu item 1, diz o seguinte: a ergonomia é adaptar o ambiente de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Lá na ergonomia já está isso. Para todo mundo. E não buscar as pessoas adaptadas aos nossos ambientes. Todo mundo tem direito ao trabalho. Sim.
As pessoas com deficiência têm limitações. Talvez nem consigam fazer tudo, mas ainda assim têm direito ao trabalho e, por definição, têm limitações. E o artigo 34 da LBI deixa claro: as empresas devem promover a acessibilidade e a inclusão para que todo mundo acesse a dignidade através do trabalho. Pode passar? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Meia hora. Legal. Olha só. As empresas... Eu vou contar um segredo para vocês. Eu vim com uma apresentação sobre inclusão no mercado de trabalho, não sobre LBI. Embora eu tenha participado da construção da LBI, eu estou acrescentando aqui vários itens, mas eu acho que isso é fundamental, como nós da fiscalização do trabalho, e como ainda é muito difícil a inclusão, embora a lei exista há 27 anos, eu estou dando uma tangenciada no tema, mas sempre trazendo de volta a LBI. Tá tudo bem para vocês? Beleza. Principais alegações das empresas para não contratar pessoas com deficiência. Não existem pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência não querem trabalhar porque recebem um benefício assistencial. As pessoas com deficiência não têm qualificação. Ou meus cargos são incompatíveis com as pessoas com deficiência. E agora, nos próximos minutos, eu vou provar que todos esses argumentos não são argumentos, são desculpas. Pode passar. Número de pessoas com deficiência. Aqui na introdução foi dito que existem 1.300.000 pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina pelo censo de 2010. Ocorre que esse censo, ele fez as entrevistas com pessoas e perguntava: tu tem alguma dificuldade visual, motora ou auditiva? Tu tem grande dificuldade visual, motora, auditiva? Tu não consegue de forma alguma visual, auditiva ou motora? Ou tu tem deficiência intelectual ou mental? Essas foram as perguntas feitas. O que acontece é que muitas pessoas acabam entrando nessas estatísticas, sim, elas têm limitações, mas para os conceitos de pessoa com deficiência, para a inclusão na função afirmativa de pessoas com deficiência, algumas delas não entrariam. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou essas 1.300.000 pessoas e só por um coeficiente de segurança que a gente usa na engenharia, um coeficiente de segurança bem grande, a gente excluiu todas as pessoas com alguma dificuldade. Embora a gente saiba que para a lei de cotas, quem tem uma deficiência física leve, entra. Quem tem visão monocular, entra, que certamente entrariam na deficiência leve. Mas excluímos todo mundo. Pegamos só as pessoas entre 15 e 60 anos de idade. Deveria ser 16, mas a estratificação do IBGE era 15, mas a gente assume esse pequeno erro. Só as pessoas com deficiência moderada ou grave, e que certamente se enquadram na lei de cotas, em idade laboral, 293.000 pessoas em Santa Catarina. Nossa, já baixou bastante esse coeficiente de segurança. Das empresas dizem: não querem trabalhar porque recebem um benefício assistencial. Quantas recebem? E aqui eu nem botei critério de idade, são todas, tá pegando também crianças e idosos, que recebem por motivo de deficiência, né? 47.000 pessoas aproximadamente. Então, 293 menos 47.000, ainda sobra 200 e... Então, não é 47, então, o segundo item... Quanto? Perdão? A 46. Então, sobrou 247.000, é isso, né? Em idade laboral, que certamente se enquadram para a lei de cotas e que não recebem o benefício assistencial. Para quantas cotas? 34, 35.000. Antes era 35 no outro slide, porque eu peguei um dado mais recente e esse estudo eu fiz um pouco antes. Então, tinha 34.000 cotas para 247.000 pessoas. Gente, mesmo cumprindo todas as cotas, vai ter muitas pessoas com deficiência em idade laboral que, sem dúvida, se enquadram para a lei de cotas, que não recebem benefício assistencial, sem emprego. Ou seja, a lei de cotas não é suficiente. E ainda assim a gente não preenche. Nem a lei de cotas. Existe em torno de 7,3 candidatos com deficiência nessas condições específicas que eu coloquei, que certamente são mais, para cada uma das vagas oferecidas no estado de Santa Catarina. E as empresas dizem que não encontramos pessoas com deficiência. Não tem como negar as estatísticas, novamente, como eu falei. Pode passar. Aceitando, né, que as pessoas com deficiência que recebem um benefício assistencial não querem trabalhar. O que, na verdade, isso já não é verdade, né? Desde 2011, as regras do benefício mudou.
justamente pelo aquele conceito de pessoa com deficiência que eu falei para vocês, que a deficiência está associada ao ambiente. Antes, o benefício assistencial era pago para quem recebia até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família, em condição de vulnerabilidade. Isso ainda se mantém, por isso que tão poucas pessoas recebem. Que eram consideradas incapazes para a vida independente e para o trabalho. Gente, a incapacidade está na pessoa ou está no ambiente? Está no ambiente. Se eu sou cadeirante e não consigo sair de casa para ir trabalhar porque não tem nenhum ônibus acessível, sou incapaz para trabalhar. Coloca o ônibus, deixo de ser incapaz. Então, essa incapacidade ela é relativa. Por isso que o BPC mudou o benefício de prestação continuada. E desde 2011, ele é concedido para quem tem deficiência, porque a pessoa pode ou não ser incapaz para a vida independente para o trabalho, isso depende do ambiente, e não única e exclusivamente de uma avaliação dela. A avaliação é feita pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, justamente para ver o meio ambiente. E, mais importante, se essa pessoa for trabalhar, ela não tem um benefício cancelado, porque ela não provou que não é mais incapaz para a vida independente para o trabalho, porque isso é relativo. Quando a pessoa com deficiência ela vai trabalhar e recebe o BPC, ela tem um BPC congelado enquanto trabalha. Enquanto ela trabalhar, não recebe o BPC. Saiu do trabalho, não importa o motivo, xingou o chefe, pediu para sair, foi demitido, não passou, não importa. Volta automaticamente para o BPC, sem necessidade de nova perícia médica e assistencial, desde que ainda mantidos, né, os critérios, naturalmente, de 1/4 salário mínimo por pessoa da família. Se essa pessoa for contratada como aprendiz, ela sequer tem esse benefício suspenso. Eu prefiro chamar de congelamento e não suspensão, que dá para entender melhor. Então não é mais trocar o certo pelo duvidoso, é trocar o certo pelo certo. Não deu certo no trabalho, volta para o benefício sem nenhum problema. A Lei Brasileira de Inclusão, ela cria um novo dispositivo que se chama o Auxílio Inclusão. Esse Auxílio Inclusão, ele em tese, ele ainda não está regulamentado, então ele ainda não é concedido. E minha visão pessoal é que eu prefiro que ele não seja regulamentado ainda, porque do jeito que está a nossa nação, da forma que ele seria regulamentado, seria muito ruim. Então eu prefiro esperar um pouco, passar esse furacão, e daí regulamentar ele. Mas o auxílio inclusão, ele é justamente para incentivar as pessoas que recebiam o BPC e foram trabalhar e continuar recebendo um valor que se chamaria auxílio inclusão, que seria uma parcela do BPC, enfim, não tem esse valor fixo ainda. Então, aquelas pessoas que saíram do BPC para trabalhar vão ter mais um incentivo que se chama auxílio inclusão, ainda não regulamentado, mas já existente na Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar? Ok, não consigo mais convencer que as pessoas com deficiência não existem. Não consigo convencer que elas não querem trabalhar porque recebem benefício assistencial. Porque a gente sabe que elas podem sair do benefício e voltar, ou porque elas são só 46 mil pessoas das mais de 293 mil. Então, vou usar o argumento de que as pessoas com deficiência não têm capacitação para trabalhar. E, gente, olha só que interessante. A mesma empresa que diz que pessoas com deficiência não têm qualificação, na sala do lado tem uma fila de jovens aprendizes entrando para serem qualificados pela empresa. Até que alguém teve uma ideia genial. Gente, espera aí. Não tem qualificação, mas vocês qualificam, são obrigados a qualificar, porque, por lei, 5 a 15% dos seus quadros têm que ser ocupados por aprendizes que estão fazendo um curso de qualificação profissional para ir para o mercado de trabalho. Por que raios vocês, que dizem que as pessoas com deficiência existem, mas não têm qualificação, por que vocês mesmos não qualificam? Daí surgiu o projeto de incentivo à qualificação profissional das pessoas com deficiência, que lá no estado do Rio Grande do Sul começou em 2010, 2009, que é justamente a gente firmar um termo de compromisso com as empresas, que dizem que estão realmente buscando cumprir a cota, que elas, no período de 2 anos, não vão ser multadas pela cota, desde que façam programas de aprendizagem profissional para qualificar pessoas com deficiência e depois se efetivar. Isso tem funcionado muito bem, como comentei para vocês, em especial para as pessoas com deficiência intelectual, que realmente muitas vezes precisam de um prazo maior de adaptação na empresa para poder ser efetivadas. Algumas, inclusive, não alfabetizadas e não alfabetizáveis, através da aprendizagem profissional, desenvolvem atividades que sim conseguem desempenhar na empresa para que depois sejam efetivadas. E tem funcionado muito bem. Pode passar? Aqui tem uma charge, né? Isso acontece muito, gente. As empresas dizem que as pessoas com deficiência não têm qualificação. E quando aparece alguém qualificado, ou não oferece a vaga, ou oferece uma vaga de nível médio.
Aconteceu comigo, gente. A única vaga que me ofereceram, né, quando eu digo nunca consegui trabalhar, de certa forma eu minto. Porque o que acontece? Quando eu me formei em engenharia, eu chegava nas empresas, quando as empresas me viam que eu tinha deficiência visual, diziam, tu não tem o perfil. Ficam me perguntando, né? Pô, eu falo bem, né? Eu tinha língua estrangeira, viajado para o exterior, estava fazendo mestrado na engenharia. Qual perfil será que eles estavam procurando, né? Provavelmente alguém sem deficiência que entrasse na lei de cotas. Um cego que enxerga. Mas, enfim, na única vez que me ofereceram uma vaga, eu fui lá para uma vaga de engenheiro. Mostrei todas as minhas aptidões em relação à engenharia. E daí me ligaram, olha, não tem vaga, mas a gente tem uma cota a cumprir, tem uma vaga aqui de nível médio para ti. E daí, claro, naquele momento eu recusei, eu era servidor da URGS, né, porque todas as minhas experiências profissionais, elas foram por causa do concurso público, porque eu tinha que enfrentar uma prova, embora muitas vezes falta acessibilidade na prova, e não enfrentar um entrevistador discriminador, né. Bom, sobre essa questão do entrevistador discriminador, né, eu acho muito interessante que uma vez estava assistindo uma palestra de uma consultora de inclusão, que tem várias empresas de consultoria que auxiliam as empresas no processo de inclusão, né? E essa consultora, ela contou o seguinte. Gosto de brincar que talvez tenha sido até eu, né? Mas acho que não fui eu. Mas a empresa contratante liga para ela e fala, fulaninha, temos um problema. Tá, qual é o problema? Apareceu um candidato cego. Isso não deveria ser um problema, mas vamos lá. Ele tem nível médio, tem nível superior? Não sei, é cego. É homem, é mulher? Não sei, é cego. Gente, tu olha a pessoa só pela limitação, pela incapacidade. Muitos de vocês devem conhecer o Dr. Ricardo Tadeu, que é o primeiro juiz cego do Brasil, que quando ele fez concurso para juiz, inventaram uma junta médica para dizer que ele não poderia ser juiz. Nem tinha aquela junta, inventaram a tal da junta. Foi até o juiz Lalau que assinou que ele não podia, para quem lembra do juiz Lalau, que assinou que ele não podia ser juiz, porque se ele fosse cego, ele não poderia ver se a testemunha estaria mentindo. Sim, gente, ali eu descobri que os juízes eles recebem um superpoder depois que entram na magistratura. Mas, enfim, o que ocorre é que ele recorreu, mas daí é quase Kafka, né? Vai no próprio judiciário recorrer que o judiciário está errado. Não queriam ele lá dentro, tinham medo, né? De novo aquela coisa que eu tinha comentado, não sabem o que consegue fazer, sequer perguntam. E daí 2 anos depois passou para o Ministério Público. Existe uma rixa, né, entre o Judiciário e o Ministério Público, né? Então, não deixaram, a gente vai deixar, a gente aceita. E a coisa mais interessante é que, acho que foi em 2005, ele pelo 5º, ele se tornou desembargador. Então não podia ser juiz, hoje ele é desembargador. E um ótimo desembargador, por sinal. Mas ele, conversando comigo, uma vez ele me contou justamente essa questão do olhar da incapacidade. Que eu comprei essa visão dele. Que quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, por exemplo, com cegueira, a gente projeta nela os nossos medos. Meu Deus, se eu não enxergasse, seria assim, seria assado, seria isso, seria aquilo, seria horrível. Enquanto isso, a pessoa está lá na entrevista de emprego contando o que ela faz, o que ela não faz, e só estou ouvindo blá, 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 blá. Seria horrível. Não falei isso com essa sachê. Mas, gente, muita gente lembra da propaganda, né? Mas, gente, a gente não olha para a pessoa, não conversa com a pessoa, a gente só projeta os nossos medos. Então, é muito comum a gente não olhar para a pessoa com deficiência pelo que ela pode fazer, o que ela consegue. Uma vez, eu fui comprar um carro com isenção de IPI e agora isenção de ICM. Eu brinco que sim, eu tenho esse privilégio, que me custou os olhos da cara, mas é um privilégio. Ai, obrigado. Cheguei no médico. Por coincidência, num prédio que tinha um centro de reabilitação visual, o médico me avaliou e ele disse, bom, posso te aposentar por invalidez? Eu falei, olha, não, muito obrigado, eu trabalho. Não, mas tu trabalha com o quê? Eu sou auditor fiscal do trabalho. E ele respondeu, mas não pode? Eu vou deixar em parênteses a história, vou contar ela só depois. Ok, voltamos para a capacitação profissional das pessoas com deficiência. A verdade é que muitas vezes o diploma atrapalha. O diploma atrapalha realmente. E a empresa vem dizer, não encontramos pessoas com deficiência qualificadas. Bom, acabou com a mentira, pode passar?
Essa é uma tabela com escolaridade? Viu? Vocês me sacanearam, né? Tinha um slide ali que estava mostrando estatísticas, né, de grau de escolaridade, ninguém me falou. Eu estava falando aqui da aprendizagem. Não, o anterior. Não, o anterior a chart. Mas tudo bem. Tudo bem, eu vou aceitar isso. Dessa vez passa. Aprendizagem profissional. Gente, aprendizagem profissional para pessoa com deficiência, só fazendo uma pincelada do que vai acontecer ali à tarde, não é entre 14 e 24 anos de idade como é para o aprendiz normalmente. O aprendiz com deficiência não tem limite máximo de idade para ser aprendiz. Isso é muito importante. Se recebe o BPC, continua recebendo o BPC durante o curso de aprendizagem. Pode até passar de 2 anos o curso de aprendizagem, se necessário for. E, claro, o curso e a parte prática têm que ser adaptadas e realmente funciona muito bem para as pessoas que têm uma deficiência mais complexa e para as pessoas que não têm qualificação profissional. O aprendiz com deficiência não entra para a cota de pessoas com deficiências, mas só para a cota de aprendizes. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão Consolidado. Isso é importante porque, senão, muitas empresas, tudo que elas querem é não ter pessoas com deficiência trabalhando. Se elas pudessem pagar para não trabalharem, pagavam. E algumas fazem isso de forma clandestina. Então, se a gente não colocasse dessa forma, eles teriam eternos aprendizes, né? Terminou um curso, vai para outro curso, vai para outro curso, vai para outro curso. Então, as pessoas com deficiência, na condição de aprendiz, entram só para a cota de aprendizes, mas a gente dá esse fôlego para a empresa e, ao final, ver se essas pessoas foram efetivadas e se a empresa realmente estava querendo qualificar ou só ganhar um tempo. Pode passar. Gente, tá, não consigo dizer que não tem pessoas com deficiência, o Rafael mostrou as estatísticas. Não consigo dizer que não querem trabalhar porque recebem um benefício assistencial, o Rafael mostrou as estatísticas e falou das mudanças do BPC. Não posso falar que não tem qualificação porque eu mesmo tenho a faca e o queijo na mão para qualificar essas pessoas. Então vou dizer que elas não têm condições de serem funcionários da minha empresa porque os cargos são incompatíveis. Daí o médico disse, mas não pode ser auditor fiscal do trabalho. E daí eu disse para ele, olha, existe uma série de recursos de tecnologia assistiva, onde eu leio tudo no computador, as empresas me mandam toda a documentação digital, os meus colegas de trabalho até dizem que eu enxergo mais que os outros fiscais, porque por conta dos meus sistemas sintetizadores de voz, eu acabo me obrigando a ler algumas questões do material apresentado pela empresa que passa batido pelos outros auditores. Então eu consigo trabalhar assim. E ele disse, mas não pode? Daí eu entendi, lembra do não enxergar só blá blá blá? E daí eu entendi o que ele quis dizer. Falei, olha assim, embora eu seja engenheiro, eu não recebo uma ordem de serviço para eu ir sozinho fiscalizar uma obra de construção civil, ir até o canteiro de obra, olhar lá para cima se o operário está preso à linha de vida, se tem guarda-corpo e rodapé. Não faço isso. E ele disse, ah, tá, não pode. Gente, a gente está rindo porque eu tinha 26 anos de idade. O que teria acontecido na minha vida se esse tivesse sido o meu primeiro diagnóstico da deficiência? Com a minha mãe, sei lá, aos 3, 4 anos de idade, dizendo, teu filho não pode, teu filho não consegue, teu filho não vai. Porque normalmente o primeiro diagnóstico vem do médico ou do professor. Será que eu teria me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi? Então a gente tem que pensar muito nisso. Até que as pessoas com deficiência que vêm para trabalhar, muitas vezes elas vêm não só de uma realidade de exclusão, mas vêm de uma percepção incorreta de incapacidade. E muitas vezes, na própria família, e não existe um manual de instruções, não dá para culpabilizar a família, a própria família acredita que a pessoa não consegue, não vai, não pode. E às vezes, simplesmente se afastar um pouco desse ambiente, seja pelo trabalho, pela aprendizagem profissional, a pessoa se permite a descobrir que suas limitações são muito menores do que ela acreditava que tinha. Então a gente vê muito desenvolvimento, às vezes as próprias mães vão até o ambiente de trabalho para... Aqui abrindo parênteses, lamentavelmente as mães, né, porque estatisticamente muitos pais abandonam a família quando tem um filho com deficiência. Elas vão até a empresa porque não acredita que seu filho está fazendo o que ele diz que está fazendo. E de fato ele está fazendo aquilo tudo. Mas o ponto que eu quero voltar aqui para esse slide é o seguinte. As pessoas com deficiência, por definição, têm limitações, não conseguem fazer tudo. Se a gente perguntasse para alguém na rua, entrevistasse um auditor fiscal do trabalho, pode ter deficiência visual? Muito provavelmente diriam não, porque não consegue fazer tudo. Eu dei o meu exemplo da construção civil, sou formado em engenharia. Doutora Ana Costa, que é uma ótima auditora lá no Rio Grande do Sul, coordenadora do projeto, é formada em Direito e Sociologia. Não sabe nada de Química, nada de Engenharia. E é péssima com Excel.
Gente, ninguém duvida que ela possa ser auditora fiscal do trabalho, embora ela não consiga fazer tudo. Mas quando aparece uma pessoa com deficiência, recai sobre os ombros dela a exigência de conseguir comprovar que consegue fazer absolutamente tudo, quando na verdade ninguém consegue. Isso é uma barreira, isso é uma discriminação. Eu trago esses números aqui para mostrar que, contra as nossas expectativas, pessoas com deficiência conseguem sim. E a gente, a priori, dizer que uma pessoa com deficiência não consegue, a gente corre o risco de tirar elas da cidadania e do trabalho. E se esse médico tivesse me avaliado antes, ou na minha perícia admissional, como aconteceu com o Ricardo Tadeu, hoje eu não seria auditor fiscal do trabalho, modéstia à parte, eu sou um ótimo auditor fiscal do trabalho. Bem, mais de 3.500 serventes de obra com deficiência, esses números da RAIS. Eu já botei à parte a minha modéstia, né? Então, esses números eu trouxe pelo seguinte: eu desenvolvi esse sisteminha que a gente coloca o CNPJ da empresa e vem todos os cargos que a empresa ocupa, quantos funcionários tem, quantos funcionários com deficiência tem, e uma terceira coluna dizendo quantos funcionários com deficiência no Brasil e em outras empresas tem naquela função. Então basta botar ali e já acabou com o argumento de que não tem como. Com a adaptação, reconhecendo que a pessoa com deficiência, por definição, tem limitação e não consegue fazer tudo, e fazer 8 das 12 atividades, ou 4 das 16 atividades, é uma adaptação razoável sim, porque ela tem direito ao trabalho adaptado, assim como é o meu caso, como eu falei para vocês, conseguem fazer tudo. 3.500 serventes de obra, mais de 1.300 soldadores, se eu não me engano, 870 mecânicos de manutenção eletromecânica com deficiência ou reabilitados, mais de 2.200 motoristas de caminhão, rotas regionais internacionais. Como? Com adaptação, gente. Até eu fiquei impressionado uma vez, fiscalizando uma empresa, chegou um rapaz que não tinha os 2 braços, auxiliar de almoxarifado. E eu pensei, cara, a priori eu diria que não tem como, mas tem. Fica lá atrás do balcão, passando as notas fiscais, fazendo o controle de entrada e saída de material, tudo escrevendo com o pé. Consegue. Não vamos nós, na nossa soberba, dizer que não conseguem, não podem, não vão. Pode passar? Alguns exemplos aqui, mas vou passar rapidamente. Eletricista de manutenção de poste, sem uma perna. Deficiente visual trabalhando na indústria automotiva, montando peças, ou mesmo no setor de laboratório de qualidade. Pode passar. O que nós temos aí? Isso é interessantíssimo. Esse é um pedido para o Cine, lá em Porto Alegre, uma vaga de auxiliar administrativo. Mas não enviar 100% cego. Não enviar 100% mudo, no caso seria surdo, né? Não enviar cadeirante. Não temos como adaptação, não temos adaptações. Mas queremos candidatos com deficiência. Gente, quando uma empresa divulga uma vaga para pessoa com deficiência e traz para fiscalização, ou para o MPT, ou mesmo na defesa judicial, eu sempre digo, divulgar vagas para pessoas com deficiência só prova que tu divulgou vagas para pessoas com deficiência. Será que tu está impondo restrições? Aqui a empresa, ela impôs as restrições no próprio texto, mas muitas vezes as restrições vêm na entrevista. Ah, não dá, não tem, não vai, não tem como. Então, uma empresa que não está investindo em acessibilidade e adequação e está simplesmente buscando as pessoas adaptadas à empresa, está buscando cumprir a lei de cotas, por favor, gente, não precisam falar em voz alta, mas pensem, não estão. Estão tentando burlar a legislação. É uma legislação fundamental para que aquelas 380 mil pessoas não voltem para casa e que mais 400 mil consigam trabalhar, mas a gente precisa reconhecer que precisamos adaptar os nossos ambientes a essas pessoas. E esse é o espírito da lei de cotas, que foi trazido expressamente pela Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar? O que tem aí? Tá, isso é outro exemplo também, né, aqui botando a sua deficiência física ou auditiva leve, para os cargos ali, ó, recepcionista, auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, pessoas com qualquer deficiência poderiam fazer isso. E se tem nível superior, lembra que eu falei? Daí só pode ser física leve, nem auditiva mais pode, né? Então, assim, pessoas com qualquer tipo de deficiência conseguiriam trabalhar. E essa aqui a empresa não está dizendo das limitações. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela expressamente diz que é vedada a exigência de aptidão plena na contratação de pessoas com deficiência. Seja em concursos públicos, seja em empresas privadas. Porque, gente, mantra, por definição tem limitações e direito a adaptações. Pode passar? Então, de novo, né? Olhar das especificidades. Não pergunte o que tu não pode fazer, pergunta o que pode fazer. Pergunta como chegou até aqui. E a gente não conhece tudo, tá? Mas como é que tu fez no colégio? Como é que tu fez nos empregos anteriores? Já aconteceu de uma empresa dizer que me contrataria
E não me contratava, e não me ligava, etc, etc, etc. Um dia eu liguei para eles, né? A gente nunca sabe se pode ou não pode ligar cobrando a vaga, né? Mas eu esperei alguns meses, tá? Não aguento mais. Liguei. Disseram, a gente tá adaptando o ambiente de trabalho aqui para ti. Então, mas vocês sabem que eu preciso? Né? Conversem com a pessoa. Na verdade, acabaram não me chamando, né? Estavam só protelando, né, para fiscalização. No caso, quando eu não era fiscal ainda, eu era engenheiro tentando emprego, né? Mas, então perguntem para a pessoa. Vamos olhar o que a pessoa consegue fazer e não o que ela não consegue. Vamos adaptar o nosso ambiente de trabalho. Vamos sensibilizar os nossos colegas de trabalho, porque eles também precisam desse discurso. Porque, eventualmente, o reabilitado ou a pessoa com deficiência vai ter o mesmo salário e não vai conseguir fazer tudo. Daí tem que voltar o meu professor de química e contar aquela historinha. Gente, eles vão trabalhar o que eles conseguem fazer, tem direito ao trabalho. Existe, faz parte da diversidade humana, essas pessoas não vão voltar para casa. Todo mundo tem direito à dignidade. Pode passar? Está aqui permanente a lei de cotas, né? Como eu falei para vocês, né? Tem sempre projetos de lei. A própria lei brasileira de inclusão veio com uma intervenção terrível inicial, até foi por isso que a gente assumiu lá a revisão, que já assumindo que as empresas não poderiam cumprir a cota, porque provavelmente os legisladores não leram os meus últimos slides, né, falando que é tudo bobagem, que é tudo falácia. Basta tu querer, tu consegue. E as empresas que de fato cumprem a lei de cotas não falam mal da lei de cotas. Vocês podem perceber, quem fala mal da lei de cotas é quem não cumpre. É só quem não cumpre. Quem cumpre diz que é maravilhosa. E daí é uma profecia autorrealizável, né? Eu não tento de verdade cumprir e eu provo que eu não consigo cumprir, né? Esse é o problema, por isso que é importantíssima a fiscalização. E não aceitar esses artigos, né? O mesmo desconhecimento do judiciário, que aceita as teses empresariais. Ah, divulguei vagas, não encontro. Não, divulgar vagas, só divulgou vagas. Não prova mais nada. Fez adaptações? Não, o judiciário nem pensou em perguntar isso, né? Projetos de lei, artigos atacando a lei de cotas, enfim. É bastante enfrentamento para atingir uma política pública que nem está preenchida completamente ainda. Pode passar? Gente, já acabou meu tempo, né? Tá. Então, assim, eu vou parar nesse slide, vai direto para o último. Eu ia falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, mas também não é o nosso foco. Mas, sim. Não, o último só no agradecimento já. Eu ia comentar sobre sobre a reforma trabalhista, mas a maioria de vocês já sabem. Ela é perversa para as pessoas com deficiência. Por N razões. Uma, a terceirização irrestrita vai diminuir o tamanho das empresas e, por conseguinte, a quantidade de vagas para pessoas com deficiência. Vai ter mais empresas de pequeno porte, microempresas, né, fragmentadas em vez de grandes empresas, que vai reduzir a aprendizagem profissional. Então, menos possibilidade de qualificação das pessoas com deficiência. Muitas terceirizadas vai aumentar o número de acidentes de trabalho, porque 8 em cada 10 acidentes acontecem terceirizadas, 4 em cada 5 mortes acontecem em terceirizadas. Então, a gente vai ter um ciclo perverso, né? Vai aumentar o número de acidentados e, portanto, o número de deficientes e vai diminuir o número de vagas para pessoas com deficiência. Jornadas exaustivas, né, de 12 por 36, também vão aumentar o acidente de trabalho, porque os acidentes acontecem sempre nas jornadas extraordinárias. E o tal do contrato intermitente, né, onde contrata a pessoa só de vez em quando, que as empresas vão tentar colocar na cota, embora já está decidido pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho que essa jornada intermitente não serve para cumprir a lei de cotas. E, finalmente, um pouco que vai ser trabalhado hoje à tarde, que já é vedado pela própria lei, mas tem gente tentando fazer, acordos e convenções coletivas para tirar as pessoas com deficiência, ou diminuir a base de cálculo, enfim, ou não ter mais lei para pessoas com deficiência para contratar. Embora os sindicatos não tenham legitimidade, nem os patronais, nem os empregados, para falar sobre as pessoas com deficiência desempregadas, que são, na verdade, o verdadeiro objeto dessa lei. Gente, trouxe aqui vários aspectos da Lei Brasileira de Inclusão, em especial, né, os princípios dele e como eles se refletem na lei de cotas. Infelizmente, meu tempo terminou, mas eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Esses são os meus contatos. Muito obrigado. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós vamos deixar, então, para o final, se sobrar um tempo, tá? Porque esgotou o nosso tempo agora, então a gente vai anotar as perguntas e depois a gente chama o Rafael de novo. Pode ser, Rafael? Tá bom, então.